Fiquei meio tenso quando eu estava pensando no que pregar, porque nos 4 últimos anos eu preguei no sermão da manhã, no culto da manhã sobre a Páscoa. Aí eu fui olhar os meus sermões, tinha tudo sobre a Páscoa já. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Fiquei chocado. Aí eu fui orar, falei, Senhor, o que eu vou falar? Já preguei 4 sermões. Aí eu acho que foi um tapa na cara. Deus falou, continue pregando sobre a Páscoa. Então abra comigo, lá em Lucas, texto que o pastor Alessandro já leu conosco. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. E eu quero falar sobre a Páscoa, uma passagem para a vida. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, eu vou ler aqui na NVI. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns aos outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aí, queridos, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela foi aberta, ela foi lida. Agora fale aos nossos corações, porque nós sabemos que ela não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, imagine que você acordou hoje cedo, e de fato você acordou. Pegou a sua Bíblia, foi até a sua sala de estar, sentou na sua poltrona preferida, decidida a ler a Bíblia toda. Você começou fazendo a sua leitura no primeiro capítulo de Gênesis e viu que Deus criou o universo. Pela sua palavra, Deus criou todas as coisas. No capítulo 2, você ficou sabendo como Deus criou a mulher para completar o homem que ele já havia criado. Você chegou no capítulo 3 e ficou pasmado ao ler a entrada do pecado no mundo e como o homem e a mulher desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do paraíso. No capítulo 4, o seu queixo caiu, quando você leu sobre o primeiro homicídio na face da terra. Um irmão matou o outro irmão. Caim matou Abel e foi expulso também da presença de Deus para andar errante sobre a terra. No capítulo 5, você percebeu que a maldade, à medida em que crescia, passava para cada geração.
homicídios se repetiam, a maldade se repetia e as gerações foram ficando cada vez mais corrompidas. No capítulo 6, você viu que a humanidade já estava bastante desenvolvida e que o Senhor estava bastante desagradado do ser humano, a ponto de dizer que os seus dias seriam no máximo 120 anos. Também houve uma outra decisão dura de Deus: destruir a terra através de um dilúvio, destruir a humanidade que ele havia criado por meio de um dilúvio. Mas aí você também percebeu, fazendo a sua leitura, que Deus é assim misericordioso e decidiu salvar uma família, a família de Noé. Noé construiu uma arca, choveu por 40 dias e 40 noites. Dentro da arca estavam Noé, sua família, um casal de cada espécie animal. E depois que Noé saiu da arca, ele sacrificou a Deus oferecendo-lhe um holocausto, o que fez com que Deus decidisse nunca mais destruir a terra, destruir a humanidade por meio de água, por meio de dilúvio. Só que a humanidade continuou crescendo, se desenvolvendo. Depois de Noé vieram descendentes, gerações passaram, e novamente a humanidade estava em confronto direto contra Deus. A humanidade decidiu construir uma torre, a famosa Torre de Babel. A Torre de Babel foi o primeiro projeto de religião da história da humanidade. Porque no fundo religião é isso, é uma tentativa do homem de chegar ao céu por esforço próprio. E a proposta da religião é sempre a mesma: prometer ao ser humano autocentrado, confiado em seus próprios esforços, forças, recursos, a chegada aos céus através de estratégias, ferramentas, iniciativas igualmente humanas. Deus não aprovou essa ideia, é óbvio. Decidiu impor novo juízo sobre a humanidade, confundiu as línguas, e aqueles seres humanos tiveram que se espalhar pela face da terra. Você já está lendo o capítulo 11 de Gênesis, sentado na sua poltrona lá na tua casa. Aí, quando você começa a ler o capítulo 12, você descobre que alguma coisa mudou muito significativamente. Esse tratamento de Deus em relação à humanidade como um todo, essa história universal, deu lugar a uma história particular. Deus escolhe um homem para, através desse homem, escrever uma nova história, criar um novo povo e fazer desse povo uma propriedade exclusiva particular de Deus, a fim de que, através desse povo, a glória de Deus se manifeste por toda a terra. O nome desse homem é Abrão. Quando você lê o finalzinho do capítulo 11, você descobre que não foi por acaso que Deus escolheu Abrão. Se havia um homem na face da terra nesse momento que não tinha absolutamente nada para oferecer para Deus, esse homem era Abrão. Deus queria fazer um povo, Deus queria criar uma nação. Abrão já tinha 75 anos, não tinha filhos, a sua esposa Sara era estéril. Mas a gente descobre que Deus é assim. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, e Ele escolhe as que nada são, a fim de reduzir a nada os que pensam que são alguma coisa. E Deus diz: é você mesmo, Abrão. Essa obra é perfeita para você, exatamente porque você não tem nada para me oferecer. Deus tocou a vida de Sara e ela engravidou. Deu à luz ao filho da promessa, quem chamou de Isaac. Isaac cresceu, casou-se com uma moça chamada Rebeca, e com ela ele teve 2 filhos gêmeos. O primeiro que saiu, Esaú. O segundo, agarradinho ao pezinho de Esaú, Jacó. Recebeu esse nome exatamente por causa desse gesto, como se ele estivesse tentando tomar o lugar do irmão. Jacó significa usurpador, aquele que tenta tomar o lugar do outro. Esses meninos cresceram. E logo Esaú deu sinais de que estava pouco se lixando para essa questão de primogenitura, herança, bênção de Deus. Jacó, no entanto, tinha sede dessas coisas. Comprou o direito de primogenitura do irmão,
e para resgatá-lo enganou o pai. Sofreu muito por causa disso. Saiu fugido da terra, jurado de morte pelo seu irmão. Conheceu uma moça por quem se apaixonou. O nome dela era Raquel. Mas foi obrigado a casar com a sua irmã Lia em primeiro lugar. Trabalhou muito para o seu sogro, muitos anos. Foi muito enganado, até que teve que fugir da presença dele também. A vida de Jacó foi um inferno. Até que ele teve um encontro face a face com Deus. E Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Se Jacó significa usurpador, Israel significa príncipe de Deus. Israel teve 12 filhos, com 4 mulheres diferentes. Com Lia ele teve 6, com Raquel ele teve 2, mas também teve 4 filhos com 4 concubinas de Lia e de Raquel. Era uma farra a casa de Israel. Um dos filhos de Israel tornou-se o objeto do ódio dos seus irmãos. Você conhece o nome dele? José. José foi considerado por seus irmãos o predileto do pai. E por isso seus irmãos o invejavam e o odiavam. Acabaram armando para José e o venderam para uma caravana de midianitas que finalmente o venderam no território egípcio para trabalhar como escravo. José começou como escravo na casa de Potifar, mas foi enganado pela mulher de Potifar. Acabou indo parar na cadeia. Lá conheceu 2 ex-funcionários do faraó, que tiveram sonhos, e José interpretou os sonhos. Um desses funcionários foi solto. E quando o faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar, esse funcionário disse: Senhor, tem alguém. E aí o faraó manda chamar José. José interpreta o sonho do faraó e o faraó o nomeou como governador de toda a terra do Egito. Ele só estava abaixo do faraó. E nesse momento, ele reencontrou sua família. Ele perdoou seus irmãos e ele convidou os seus irmãos e o seu pai para que viessem morar no Egito, na terra de Gósen. Foi uma festa. José, seus irmãos, os seus filhos, seus sobrinhos, o pai Israel que estava idoso. Mas Israel morreu. José morreu, os seus irmãos morreram e o povo continuou habitando na terra de Gósen, no Egito. E cresceram, se multiplicaram, a ponto de começar a apavorar os governantes egípcios. Passou um tempo em que se levantou um faraó que não conhecera José. E ele ficou tão assustado com o tamanho do povo israelita que morava na terra do Egito, que resolveu impor duros trabalhos contra esse povo. O povo de Israel foi submetido a uma escravidão. Só que continuou crescendo, continuou desenvolvendo-se. E o faraó teve uma outra ideia, ainda mais terrível. Mandou matar todos os meninos nascidos em família israelita, para que o povo não continuasse se desenvolvendo. Uma chacina, uma carnificina. A terra do Egito virou um banho de sangue. As grávidas temiam por seus filhos. Pediam a Deus que não fossem meninos, porque se fosse menino morreria. E as parteiras, elas tinham ordens para denunciar o nascimento dos meninos aos comandantes dos exércitos egípcios. Os soldados entravam nas casas, tiravam os filhos de suas mães e matavam a fio de espada. Uma mãe israelita deu à luz a um menino e decidiu que não permitiria que o menino morresse. Colocou num cesto, colocou esse cesto na água. Esse cesto foi para onde a filha do faraó tomava banho com as suas concubinas. A filha do faraó encontrou o cesto, encontrou a criança, se encantou por ela e decidiu criar a criança como fosse seu próprio filho. O nome dessa criança, Moisés. Moisés significa tirado das águas. Nós já estamos no capítulo 1 do livro do Êxodo, lendo essa história. Moisés foi criado por 40 anos no palácio. 40 anos no palácio recebendo do bom e do melhor. Filho da filha do faraó. Um dia, sabendo da sua ascendência, resolveu visitar o seu povo que estava escravo na terra do Egito. E no caminho ele encontrou um egípcio maltratando um hebreu.
E ele acabou matando o egípcio. Foi declarado inimigo público número 1 da terra do Egito. Teve que fugir para o deserto. Acabou sendo acolhido por um homem chamado Jetro. Casou com a sua filha e cuidava dos rebanhos desse homem. Ficou no deserto mais 40 anos. Se os primeiros 40 anos de Moisés no palácio fizeram dele alguém, porque ele era filho da filha do faraó, os 40 anos no deserto fizeram dele ninguém. E 40 anos depois, vivendo no deserto, Moisés com 80 anos, ninguém diria, irmãos, que ele teria condições de ser um homem que Deus poderia usar assim como Abraão. Mas no capítulo 3 de Êxodo, e você está lá fazendo a sua leitura na poltrona, você percebeu que Deus apareceu exatamente para Moisés, numa sarça ardente, e o chamou para tirar o povo da escravidão no Egito. Moisés foi reticente. Ele sabia que não tinha o que oferecer a Deus. Mas Deus é assim. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. E ele escolhe as que nada são, a fim de reduzir a nada os que pensam que são alguma coisa. Moisés foi. Faraó não deixou o povo sair. É óbvio. E Deus decidiu enviar 10 pragas. Cada praga que Deus enviou contra a terra do Egito envergonha um Deus egípcio diferente. Os egípcios tinham muitas divindades. O Egito era uma Babel religiosa. Só o panteão principal, o Egito, contava com 9 divindades. Centenas de outras estavam definidas para cuidar de cada área da vida das pessoas. Cada praga dizia que os deuses egípcios não tinham poder para proteger o povo. As 9 primeiras pragas vieram contra a terra do Egito, até que Deus anuncia a 10ª. E a 10ª seria, como o próprio Deus declarou, um juízo sobre todos os deuses egípcios. Os egípcios consagravam os seus filhos às divindades. E a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. Nenhuma divindade egípcia protegeria os seus consagrados. E Deus envergonharia todos os deuses egípcios. Só que antes de mandar a 10ª praga, Deus faz uma pausa. E agora nós estamos já no capítulo 12 de Êxodo. E essa pausa é para orientar o povo a fazer uma festa. Deus chama Israel e lhe dá uma ordem de celebrar a Páscoa. Deus diz assim a Israel: antes que venha a 10ª praga, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Vocês vão matar um cordeiro, macho, sem defeito, de 1 ano. Vão colher o sangue desse cordeiro e vão assar esse cordeiro todo. E vão comer esse cordeiro todo. E se o cordeiro for grande demais para a família, vocês chamam os vizinhos, os demais, mas vocês vão comer o cordeiro todo. E com o sangue colhido, vocês passam nos umbrais das portas das casas de vocês, porque o anjo destruidor vai passar sobre a terra do Egito. E o anjo destruidor não faz acepção de pessoas. E o anjo destruidor vai matar todos os primogênitos, mas quando ele passar por uma casa que tenha sangue nos umbrais das portas, o anjo destruidor saberá que ali houve uma morte substitutiva, porque um cordeiro foi morto para que ninguém mais pudesse morrer, para que ninguém mais precisasse morrer. Vocês também vão assar pães para comerem junto com o cordeiro, mas não ponham fermento, não dará tempo da massa crescer. Vocês assem os pães sem fermento rapidamente, urgentemente, e vocês comerão prontos para a partida. Vestes no corpo, sandálias no pé, cajado na mão, o tempo é curto e já já vocês estarão a caminho. E com o cordeiro e com os pães, vocês também comam ervas amargas, para vocês nunca esquecerem do tempo de amargura que vocês tiveram na terra do Egito como escravos. Os israelitas obedeceram a Deus e celebraram a primeira Páscoa. Aí Deus envia a 10ª praga. O faraó deixou o povo sair. Depois perseguiu o povo pelo deserto.
E o povo fugiu então da presença de Faraó e dos seus exércitos, cruzando a pés secos o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés. Depois o mar fechou e os soldados egípcios morreram. Irmãos, por 40 anos, esse povo peregrinou no deserto por causa da sua incredulidade, até que finalmente eles pararam diante da terra prometida, ainda sob a liderança de Moisés, que já estava com 120 anos, e nós estamos terminando de ler o livro de Deuteronômio. Moisés morreu, Josué, filho de Num, assumiu a liderança do povo. Moisés tinha cruzado o Mar Vermelho a pés secos com o povo. Josué cruzou o Rio Jordão a pés secos com o povo e começou a tomar a terra do Egito, que havia sido prometido a eles. Você lê o livro de Josué e você lê o livro de Juízes para conhecer essa história. Mas o que me chama a atenção é que desde então, a cada ano, por cada geração, os israelitas celebram a Páscoa. Desde essa Páscoa inicial, os israelitas fazem uma festa anual para lembrar essa história, para lembrar essas coisas. Todo ano, desde então, na mesa dos israelitas tem um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, morto, pães sem fermento, ervas amargas, um cálice de vinho para simbolizar o sangue que foi aspergido nos umbrais das portas. E à medida em que o tempo foi passando, até alguns outros elementos foram incorporados na mesa dos judeus. Cereais, para simbolizar a fartura que Deus dava para o povo. Leite e mel, para simbolizar os valores da terra que Deus tinha prometido e deu para o povo. Ovos, para simbolizar a fertilidade que o povo, só fazia o povo crescer. E assim foi, irmãos, até aquele dia na Galileia, onde um rabi muito especial, que era seguido por multidões, fazia milagres que nem Moisés nunca fez, fazia milagres que nem Elias nunca fez, curava enfermos, expulsava demônios, era maior do que Moisés, era maior do que Elias, porque Moisés e Josué precisaram que o mar e o rio se abrissem. Jesus, ele anda sobre as águas. Ele pregava uma mensagem muito superior a de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Jonas. Ele falava que o sinal de Jonas seria o seu sinal. Ele dizia de si mesmo que era o Messias prometido. Então, desde Gênesis, desde a entrada do pecado no mundo, desde quando começou a história, Jesus foi prometido para ser o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Esse Jesus, que era um rabi, muito superior a qualquer rabi que pisou nessa terra, que era seguido por multidões, ele chamou os seus discípulos e disse: eu quero que vocês preparem uma Páscoa, façam como vocês sabem fazer, do jeito que vocês aprenderam, como seus pais faziam, como vocês viram a família de vocês fazendo, na infância de vocês. Preparem uma Páscoa para nós, porque eu desejo ardentemente participar dessa Páscoa com vocês. Porque ele sabia que era a última. Ele sabia que na sequência as autoridades o prenderiam e o matariam na cruz. Os discípulos cumpriram a ordem, prepararam a Páscoa. No dia, Jesus estava com eles à mesa. Irmãos, e na mesa certamente havia um cordeiro. E na mesa certamente havia ervas amargas. E na mesa certamente havia pães sem fermento. E na mesa certamente havia vinho. Aconteceu que houve uma hora em que, diante de tantos elementos, Jesus tomou o pão. E tendo partido, distribuiu aos discípulos e disse: esse pão sem fermento, esse pão assado às pressas, esse pão precoce que não teve tempo, esse pão que vocês agora têm diante dos olhos, esse pão sou eu, é o meu corpo que será partido por vocês. Comam, lembrando de mim. Os discípulos ficaram assustados com essa palavra. Eles comeram o pão e Jesus continuou olhando para a mesa. E de repente Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice
Esse cálice que simboliza um sangue passado nos umbrais das portas, que faz com que vocês lembrem de uma morte substitutiva, que fala sobre um dia em que todos os primogênitos deveriam morrer, mas nem todos morreram porque havia sangue nos umbrais das portas. Esse sangue representado nesse cálice, esse cálice representa a partir de agora o meu sangue, derramado por vocês, para a remissão dos pecados, porque aquele sangue nas portas protegia daquela visita do anjo destruidor, mas o meu sangue abre as portas para a vida eterna. O meu sangue faz com que vocês passem da morte para a vida. Jesus não fez menção ao cordeiro, porque já não era mais necessário, o cordeiro era ele. João Batista foi o primeiro a perceber isso. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também não fez menção às ervas amargas, porque a questão já não era mais sair de uma vida amarga ou não ter uma vida amarga para abandonar. Se a vida é amarga ou não, não é essa a questão. Porque se a gente está submerso ao meio amargor de uma vida sofrida, ou nada de braçada na bonança de uma vida nesse momento, não faz diferença. A nossa vida foi comprada por preço. Jesus pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Então a nossa vida tem valor. Você pode estar sofrendo, arrasado, família destruída, vida financeira um caco. Você pode estar enfermo, você pode estar com ansiedade ou depressão, não importa. A sua vida tem valor para Deus e Ele pagou um preço muito alto. Não é mais necessário comer ervas amargas, irmãos. A questão não é a vida da onde eu saí, a questão é a vida que eu abracei, que é a vida de Deus, é a vida de Cristo. E a vida é linda, amarga ou doce, sofrida ou tranquila, a nossa vida é linda porque ela pertence a Deus e ela custou a vida de Jesus. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que a partir de agora, quando vocês forem comer o pão, quando vocês forem beber um cálice, vocês vão lembrar de mim. Não de um passado distante, não é de uma história de um povo específico, é de mim e do que eu fiz por vocês. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte de Jesus até que Ele volte. E aí a gente descobre o que tudo isso significa para nós na prática, nos dias de hoje. Porque nós hoje não temos o direito, irmãos, de depender de uma Páscoa anual. Ah, eu sei, pastor. É por isso que a gente faz a Santa Ceia todo mês. Eu e você não temos o direito de depender de uma ceia mensal. É o que o apóstolo Paulo diz. É o que Jesus está ensinando os seus discípulos. É o que a igreja primitiva entendeu em Atos capítulo 2. Quando diz lá que todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no partir do pão diariamente, de casa em casa, louvando a Deus, tomando as suas refeições. O que fica claro para mim, irmãos, e para todos, tem que ficar claro também, que a memória de Jesus não vem na nossa mente apenas quando nós estamos comemorando a Páscoa, ou apenas uma vez por mês na ceia do Senhor, mas sempre que temos um pão na mão, sempre que temos um cálice diante dos nossos olhos, seja em casa, seja no mercado, seja em cima da pia, seja fazendo o lanche das crianças, sempre que um pão estiver diante dos olhos, o cálice estiver diante dos olhos, nós lembramos de Jesus e por que Ele morreu por nós. Sempre, irmãos. O resto é Babel, é religião, que depende de festa, de ritual, de cerimônia, para a gente lembrar. Mas pastor, por que a gente celebra a ceia uma vez por mês então? Por que hoje a gente está celebrando a Páscoa? Pela mesma razão que você arma o despertador para tocar no mesmo horário que você tem que acordar todo dia. Imagine que você acorda todo dia às 6 da manhã, para continuar no seu projeto de ler a Bíblia inteira, antes do café da manhã. O seu organismo, ele se adaptou a esse horário de tal maneira, que antes do despertador tocar, você já acordou e desligou ele. Só que daí você sai de férias.
E aí você não precisa mais do despertador, porque está de férias. E você se dá o direito de acordar mais tarde, 8, 9 horas, 10 horas talvez. Cada dia num horário. Você passa dias acordando em horários diferentes, dormindo tarde, trocando o dia pela noite, a noite pelo dia. Aí quando você tem que voltar ao trabalho, o seu corpo está confuso. Ele não está mais com o registro do horário que você levantava antes das férias. E aí você arma o despertador. Você arma o despertador para não ficar dormindo quando tem que acordar. E aí quando o seu despertador toca, você levanta da cama. Nós celebramos a Páscoa. Nós celebramos a ceia. Não para que você lembre de Jesus nessa hora, mas para que você nunca esqueça. Você lembra todos os dias, irmãos, de Jesus diante de um pão, diante de um cálice, de uma manhã que surge avisando que as misericórdias do Senhor são novas, do respirar, porque todo ser que respira louve ao Senhor. Você lembra sempre, mas vai que você anda meio esquecido, vai que você se distraiu um pouco, vai que você está meio perdido entre tantos afazeres e preocupações. Então nós celebramos uma ceia para você acordar. Nós celebramos uma Páscoa para você acordar. Para você acordar e lembrar que todo dia é dia de celebrar a vida que Cristo nos deu. Eu não lembro de Jesus na Páscoa. Eu não lembro de Jesus na ceia. Eu lembro de Jesus a cada respirar. Eu lembro de Jesus a cada nascer do sol. Eu lembro de Jesus diante de qualquer pão. Eu lembro de Jesus diante de qualquer copo de suco. Eu lembro de Jesus diante de qualquer coisa, porque eu só estou vivo por causa dele. E aleluia, irmãos. Ele pagou um preço por mim. Se eu não estou morto, se eu não estou perdido, se eu não estou desesperado, é porque Jesus pagou um preço. Então eu lembro dele todos os dias. Todos os dias. Sempre. Mas se eu começo a esquecer, daí a gente faz isso aqui para você. A gente prepara a ceia. A gente prepara o café da manhã da Páscoa para você lembrar que a sua vida tem valor. E esse valor é por causa do sangue do Cordeiro. Para você não esquecer que não precisa mais matar um cordeiro toda vez que eu tiver cometido pecado. Porque Jesus já morreu por nós. A gente não precisa comer ervas amargas, porque não importa a vida de onde eu fui tirado, importa a vida que você já ganhou pelos méritos de Cristo. E o pão é para você se lembrar do corpo dele. E o cálice é para você se lembrar do sangue dele e agradecer, porque Deus é bom. Deus tem cuidado de nós. Mas hoje a gente vive um tempo, irmãos, que a gente tem se preocupado tanto, a gente tem corrido tanto atrás de tantas coisas, que a gente esquece de Cristo. A gente acorda de manhã e corta o pão que está sobre a mesa, aquele pão francês mesmo que você come com manteiga e café. E esse ritual é um piloto automático. A gente não lembra mais de Cristo. A gente não lembra do Cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. A gente lembra dos problemas que nós vamos enfrentar no dia, das reuniões que são difíceis, do patrão que vai mandar eu fazer aquele trabalho chato. A gente acorda com a nossa cabeça totalmente esquecido de Deus. A gente acorda já pegando no celular para ver quem mandou mensagem durante a noite. A gente não separa mais um tempo para orar e ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente já esqueceu de Deus há muito tempo. Ontem na célula nós conversávamos que a sociedade ela tem implantado na cabeça de todos nós de que a Páscoa não tem mais nenhum tipo de sentido. Não tem nem aquele sentido religioso que tinha antigamente. Pode fazer o que quiser, pode trabalhar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente não lembra mais.
do Cordeiro de Deus. E aí a gente, poxa, só lembra quando vem no domingo, ou quando vem para ceia, ou quando vem para Páscoa, ou igual o jovem que me falou, Páscoa é bom porque tem feriado. Não é feriado, a ressurreição de Cristo não é feriado, mas é uma notícia. E essa notícia foi dada para as mulheres, às 6 horas da manhã de um domingo. As mulheres foram no sepulcro para trocar as faixas do corpo de Jesus. E quando chegaram, a pedra que fechava o sepulcro estava removida. Elas, imaginando que alguém houvesse roubado o corpo, não perceberam que ali estava um anjo diante delas dizendo: por que que vocês procuram dentre os mortos? E aí vem a notícia: aquele que está vivo, ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito e foi encontrar vocês. Então esse Jesus é de quem nós lembramos todo santo dia, é de quem nós vamos encontrar e com o qual nós vamos viver eternamente. É esse Jesus. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Então nós não precisamos ficar dormindo, irmãos. Nós não podemos dormir. Quantos textos na Bíblia falam para a gente acordar, porque a hora está chegando. Jesus contou uma parábola sobre as virgens que deixaram a lâmpada se apagar. Elas estavam esperando o noivo, mas o noivo demorou demais e as lâmpadas se apagaram. E aí quando elas olharam para o lado, o noivo chegou. E elas não puderam participar da festa do casamento, porque as lâmpadas estavam apagadas. Jesus contou a parábola de um fazendeiro que deixou a fazenda aos cuidados dos servos e saiu, foi viajar. E quando ele voltou, encontrou todos eles dormindo e os expulsou da fazenda. Irmãos, todos os textos da Bíblia que falam sobre o fim, não está falando sobre o fim propriamente dito. A Bíblia é pouquíssimo claro sobre o fim das coisas. Quando será, como vai ser, que horas. Mas todos os textos que falam sobre o fim é um chacoalhão para manter a gente acordado, dizendo: ei, Cristo vai voltar. E como que você será encontrado quando Ele retornar? Será que a gente vai estar preocupado com a roupa que tem que lavar? Será que a gente vai estar preocupado com a conta que tem que pagar? Ou será que nós estaremos animados, firmes, sólidos, diante do Cordeiro de Deus que tirou o pecado? Não só do mundo, irmãos, mas do meu coração, da minha vida. Como que você está hoje, diante dessa notícia, diante da Páscoa? Será que você está dormindo? Será que a Páscoa virou apenas uma notícia religiosa dentro do seu coração? Será que eu me relaciono com a Páscoa, com a ceia, apenas de uma forma fria, vazia, sem sentido? Ou será que eu olho para a mesa? Ou será que eu olho para a Páscoa e ela faz um sentido significativo na minha vida? Como que você tem tratado isso? Que Jesus está voltando. E quando Ele retornar, a minha oração é que todos nós estaremos juntos para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você anda meio esquecido. Talvez você esteja aqui distraído com tantas questões. Talvez você esteja permitindo que a sua vida anterior, emocional, se sobreponha à sua fé. E você está confuso, perdido, fazendo coisas que você sabe que Deus não quer.
Talvez você esteja focado muito em sua vida, no amargor dela, ou na doçura que ela traz. Esse culto é um despertador chamando você a acordar. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Jesus morreu por você. Ele já pagou um preço e já pagou um preço altíssimo. Não seja religioso. Ele não morreu para que você tivesse uma religião. Chega de Babel nesse mundo, chega. Babel só traz confusão. Ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância. E em cada respirar agradeça. Em cada nascer do sol se alegre. Em cada refeição possa lembrar que o corpo de Cristo foi dado por amor a você. Se você quer que Deus te ajude a lembrar, se você quer que Deus ajude a fugir das confusões, das distrações em que você tenha vivido ultimamente, eu quero orar com você. Eu quero pedir que você fique em pé no seu lugar para orar comigo. Eu vou orar com você. Quero orar por todos vocês. E se você está passando por esse momento de confusão, fique em pé comigo e eu vou orar por você, vou orar pela sua vida. E se você precisa lembrar de Deus e voltar a viver o reino de Deus, eu quero orar com você. Eu quero orar para que a Páscoa não seja apenas um ritual religioso. Eu quero orar com você para que a Páscoa, a ceia, seja um despertar para acordar você hoje, amanhã, cada dia. Ó Senhor, que eu possa lembrar da cruz, que eu possa lembrar de tudo que o Senhor fez por mim. Poxa, a minha vida está tão estranha e tão confusa e complicada. E a gente vai esquecendo o fundamental, e o fundamental é o Senhor que pagou um preço por nós. E nós não precisamos mais correr atrás da nossa vida, para a nossa vida valer a pena. Ela já vale, a nossa vida é linda. E nosso nome está escrito no livro da vida. Não queremos uma religião, Pai, queremos intimidade, queremos vida com Cristo, alegria do dia a dia com Ele. Olhar para o pão e olhar para o copo e perceber o quanto a vida do Senhor é preciosa na minha vida. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Vamos todos nos colocar em pé e fazer essa oração. Ah, Deus, refresca a nossa memória, alivia a nossa carga, fortalece o seu povo, Deus. Que nós possamos continuar nos teus passos, pedindo ajuda ao Senhor sempre. Ó Pai, te louvamos por essa manhã. Obrigado, Deus, por essa notícia maravilhosa, que o Senhor está vivo, reinando sobre todas as coisas. Ó Pai, tira a religiosidade da nossa mente e do nosso coração. Que eu possa viver não no piloto automático, mas viver em santidade de vida, olhando para o Senhor, vivendo o teu reino. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem despertado tantos que estão apagados e longe de Ti, pensando em outras coisas e perturbados pela vida. O Senhor tem despertado, o Senhor tem tocado. Obrigado, Deus. Que o Senhor continue falando conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus é a nossa confiança. Nele temos tudo. Nós vamos terminar esse momento de culto cantando.